Eu nasci cego. Crescendo, tudo ao meu redor era descrito com tamanha intensidade que eu não via a necessidade de enxergar. Nossa casa era uma fazenda antiga, um lugar que meu pai dizia ser especial. Na minha mente, eu conseguia ver, mas de um jeito diferente. Eu conhecia cada canto, cada textura das paredes. Sentia o que os outros não percebiam. Quase nunca tropeçava, a menos que meu pai ou algum visitante deixasse algo fora do lugar. Os visitantes eram raros e nunca ficavam muito. Meu pai dizia que eu não deveria falar com eles, que isso o deixava perturbado. Ele se preocupava quando eu percebia coisas que ele não via. A primeira foi Luana. Ela parecia doce, mas algo em sua voz era assustador. Perguntou meu nome e por que meu rosto era estranho. Eu a localizei na sala de estar pelo som de sua respiração irregular, como se estivesse com o nariz entupido. Quando as pessoas mencionavam meu rosto, eu o tocava, tentando entender. Perguntei a Luana se podia tocar o rosto dela, mas meu pai entrou na sala naquele momento e perguntou com quem eu estava falando. Eu disse que ninguém. Sempre que mencionava eles, ele me punia severamente. Ele me arrastava, me desorientando completamente até me deixar trancado no quarto ou, pior, lá fora no escuro, onde eu me sentia perdido e aterrorizado. Uma noite ouvi Luana sussurrar que estava com medo. Respondi, mas ela não ouviu. Perguntei ao meu pai sobre ela. Ele se recusou a falar. Quando mencionei que ela comentou sobre meu rosto, ele riu, mas não estava feliz. Finalmente, quando fiquei mais velho, ele explicou. Disse que nossa casa era um portal para o outro mundo, que os mortos às vezes escapavam. Por eu não enxergar, eu podia sintonizar com eles. Eles queriam enganar os vivos, se agarrar a nós para tentar voltar à vida. Eu precisava ignorá-los para que eles não se apegassem a mim. Alguns anos depois apareceu Ricardo. Ele estava perdido, implorando por ajuda. Eu disse que não podia falar com ele, e ele sumiu. Fiquei grato por meu pai ter me salvado daquela vez. Depois de Ricardo, soube o que fazer. Eles pararam de me incomodar por um tempo até Maria surgir. Maria não me deu escolha. Eu estava sozinho na sala de estar ouvindo TV. Ajude-me, ela disse. Tentei ignorá-la. Você pode me ouvir, insistiu. Por favor, estou com medo, quero ver meu pai. Fiquei quieto. Seu pai está morto, ela continuou. Coisas começaram a voar pela sala, prateleiras tremendo. Pare! Gritei e tudo parou. Destranquei a porta da frente, esperando que ela saísse correndo. Quando o silêncio voltou, tranquei a porta e sentei novamente. Meu pai chegou em casa e gritou: Filho, preciso de ajuda, acho que estou morrendo. Fiz o que ele me ensinou. Ignorei. Se ele morresse, ele nunca me deixaria. Corri para fora e gritei por ajuda até alguém ouvir. Era uma mulher e eu expliquei que achava que meu pai estava morrendo. Ela perguntou sobre meu rosto, mas eu implorei por ajuda. Ela prometeu que ajudaria. Um paramédico chegou e perguntou sobre meu rosto. Eu disse que estava bem. Ele pediu para examinar e senti uma pressão sair da minha testa como se ele estivesse descascando algo. A dor era intensa e comecei a chorar. O que aconteceu com seus olhos? Ele perguntou. Disse que era cego de nascença. Ele pediu para abrir meus olhos. Eu não sabia o que ele queria dizer, então ele o fez por mim. A dor voltou quando ele os examinou. Você o conhece? Perguntou o paramédico à mulher. Ela disse que me encontrou gritando por ajuda. Há quanto tempo você tem esse ferimento? Eu disse que sempre fui cego. Ele pediu para abrir meus olhos. Algo brilhou e doeu muito. Eu chorei. Você consegue ver meus dedos? Ele perguntou. Eu disse que não. Depois de um tempo, comecei a ficar com minha tia e tio, que eu nem sabia que existiam. Eles ficaram chocados com minha história e que eu nunca fui à escola. Aprender a ver foi uma montanha-russa. Os médicos disseram que eu nunca teria visão perfeita, mas o pouco que tenho é um milagre. Aprendi a ler e escrever. Desculpe se meu português não é perfeito. Perguntei à minha tia sobre meu pai. Ela disse que ele morreu de ataque cardíaco. Perguntei que tipo de homem ele era. Ela disse que ele era seu irmão e que o amaria sempre. Meu tio não queria falar sobre ele. Usando o computador, encontrei um fórum sobre o mundo espiritual. Alguém perguntou se eu era a pessoa de um artigo de crimes reais. Era sobre meu pai. Eles mencionaram meu nome e que eu estava amarrado para não ver.
Disseram que minha mãe desapareceu após meu nascimento e que meu pai sempre quis uma filha. Encontraram 14 corpos no porão. Uma garota chamada Bianca escapou e chamou a polícia. Ele a mantinha lá por 4 dias até que ela o esfaqueou e fugiu. Não queria acreditar, mas os nomes das vítimas eram conhecidos: Luana e Ricardo. Eu os ouvi na sala de estar. Até hoje me pergunto se meu pai foi honesto sobre algo. Eu falei com eles antes ou depois que ele os matou. Ter minha própria casa com 30 anos foi um golpe de sorte em alguns aspectos, mas também um grande azar em outros. O dinheiro para meu pequeno apartamento veio do seguro de vida e da herança do meu pai. Passei 3 meses na antiga casa da família até que as memórias começaram a me consumir e percebi que não poderia ficar lá. Aluguei a casa e usei o resto do dinheiro para fazer as malas e me mudar. Minha mãe nunca apareceu. Era um apartamento antigo e barulhento que precisava de muitos reparos, mais do que o valor que eu paguei por ele justificava. Eu o escolhi porque parecia habitado. A mobília veio na promoção, estava danificada, mas era bonita. Minha peça favorita era uma grande poltrona de couro. No primeiro dia em que me mudei, notei uma voz fina vindo das paredes e ignorei como se fossem meus vizinhos falando. Era a voz de um homem idoso e parecia que ele estava falando consigo mesmo, tagarelando sem parar. Era aguda, frenética e ansiosa. Desfiz minhas roupas com meus fones de ouvido, sua voz às vezes entrando e saindo entre as lacunas da música. Desenterrei meu ursinho de pelúcia, uma coisa fofa, mas surrada, que eu tinha quando era criança. Sem saber porquê, enterrei meu rosto em seu pelo e respirei fundo. Cheirava a casa. As lágrimas ameaçaram transbordar dos meus olhos e eu pisquei para afastá-las com raiva. Era assim que as coisas tinham que ser. A primeira noite foi quase insuportável. O homem do apartamento ao lado estava alternando entre bater nas paredes e cantarolar para si mesmo em tons murmurados e frenéticos. Era tão alto, parecia que ele estava no quarto comigo. Eventualmente ficou demais para mim e bati na porta do apartamento ao lado, esperando o idoso atender e tentando limpar a irritação do meu rosto. Olá. Uma mulher na casa dos 30 atendeu a porta em um roupão, os olhos semicerrados. Parecia que ela tinha acabado de acordar. Olha, eu sei que acabei de me mudar e não quero ser rude, mas você poderia pedir para seu avô falar baixo? Ele tem batido nas paredes e gritado a noite toda e foi um longo dia para mim. Ela se endireitou, de repente alerta. Não tem ninguém aqui além de mim. Eu estava dormindo até uns 5 segundos atrás, então... Ela parou de falar e me olhou de cima a baixo com uma expressão que eu não conseguia ler. Você parece uma pessoa legal. Eu levantei minhas sobrancelhas. Eu não tinha certeza de como isso me ajudaria a dormir. A última pessoa que morou no seu apartamento foi Marcos Viana, 5 anos atrás. Faça uma pesquisa e talvez você possa ter seu dinheiro de volta neste lugar. O rosto dela estava cansado, como se tivesse tido essa conversa inúmeras vezes. Obrigado. Mal tive tempo de dizer a palavra antes que a porta fosse fechada na minha cara. Tentei dormir, mas minha mente não me deixou. Eu podia ouvir o homem chorando nas paredes e senti como se estivesse perdendo a cabeça. Como eu poderia ouvir algo que não estava lá? Isso era alguma iniciação estranha da vizinhança? Saí da cama, meus pés escorregando no chão frio de madeira, determinada a chamar a polícia. O homem dava gemidos agonizantes, tão profundos e guturais que pareciam um animal. No segundo em que abri a porta da minha sala de estar, puxei meu casaco sobre os ombros, um impulso involuntário. Parecia que o aquecimento estava desligado há horas. Eu congelei. Sentado na poltrona de couro estava o homem. O cabelo do homem estava emaranhado em um coque emaranhado no topo da cabeça e ele estava olhando para frente. A lâmpada lançava raios de luz sobre sua pele pálida e manchada e eu tremi. Ele deve ter se aproximado, confuso sobre onde morava. Como o cuidador desse homem o deixou ficar em um estado tão terrível? Com licença, eu tremi. Minha respiração congelou na minha frente, prateada na luz fraca. O que você está fazendo na minha casa? A voz do homem era baixa e rouca, como se ele estivesse gritando por horas. Meu ursinho de pelúcia estava no colo dele, e ele o segurava com unhas sujas e sangrentas. Você quer que eu chame alguém para você?
Eu perguntei a ele hesitantemente. A sensação de desconforto subiu pela minha espinha e desceu pelos meus ombros. Algo estava errado. A maneira como o homem estava segurando o pescoço estava errada. Parecia o atropelamento pelo qual você passa de carro, onde o pequeno corpo na estrada parece quase um animal dormindo até você ver os ossos quebrados e o sangue. Eu recuei, de repente tomado por uma sensação de pavor completo. O que você está fazendo na minha casa? O homem se virou enquanto gritava as palavras para mim, e percebi que sua espinha estava projetando-se para fora do pescoço, os ossos cobertos de cartilagem preta e pedaços de vísceras. Parecia que ele tinha apodrecido pela metade. A eletricidade aumentou e por um momento fomos iluminados por uma luz ofuscante. Eu podia ver os olhos escuros do homem injetados de sangue, mas cobertos como os de um cadáver. Passei a noite tremendo no meu carro. No dia seguinte, sentei-me na biblioteca examinando os registros públicos da casa. Eu podia sentir meus olhos caindo com o esforço de sobreviver à noite sem dormir. Nos registros, tudo estava irregular, na melhor das hipóteses. Pensei em quem eu poderia ligar, quem me deixaria ficar enquanto eu consertava isso, e senti uma dor aguda no peito ao perceber que não havia uma pessoa assim na minha vida. Não havia uma pessoa que me ajudaria. A última tinha sido meu pai. Senti uma repentina pontada de solidão tão profunda que meus olhos se encheram de lágrimas. Eu só queria esquecer o que tinha acontecido. Se papai estivesse aqui, ele saberia o que fazer. Um nome, escuro como tinta na minha mente, surgiu na minha cabeça. Marcos Viana. Não sei por que a mulher da porta ao lado me contou. Eu sabia que ela sabia mais do que estava deixando transparecer. Pensei em visitá-la, mas a ideia de pisar naquele prédio me fez sentir como se não conseguisse respirar. Digitei o nome trêmulo nos antigos registros públicos e uma pequena faixa de informações acendeu na tela como um farol. Marcos Viana foi encontrado morto em seu apartamento na quinta-feira, 6 de outubro. O homem de 87 anos morreu de trauma devido a uma queda da escada e estava sofrendo dos estágios finais da doença de Alzheimer. Uma investigação está sendo conduzida em relação ao estado de extrema negligência em que Marcos foi encontrado. Coloquei as mãos no peito por um momento. Imaginei um homem idoso, sozinho e assustado em seu apartamento, falando sozinho porque não havia mais ninguém lá para ouvir. Pensei na solidão insuportável de estar deitado ali no pé da escada, esperando para morrer. Pensei na minha própria solidão esmagadora, tão vasta e vazia que eu não sabia mais como pará-la. Na noite seguinte fui para casa. Fiz o jantar, preparei 2 pratos e coloquei um na mesa à minha frente enquanto comia. Fiz 2 xícaras de chá enquanto assistia a antigos talk shows e quando fui para a cama coloquei meu ursinho de pelúcia na lareira. Lembro-me de segurá-lo quando estava com medo quando criança e como isso me fazia sentir como se nada de ruim pudesse me tocar. Acordei com as janelas da sala sendo abertas com tanta força que se quebraram em pequenos cacos no chão. Saí da cama. Os gritos eram tão altos que tive que tapar os ouvidos quando abri a porta para ver Marcos com as mãos sobre os ouvidos, ajoelhado no chão como se estivesse rezando. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Marcos, gritei contra o rugido do vento e seus gritos frenéticos e foi como se tudo estivesse de repente suspenso no ar. O barulho diminuiu para um silêncio e o idoso olhou para mim com seus olhos vazios como se estivesse tentando se lembrar de algo que havia esquecido. Sinto muito por assustá-lo, sinto mesmo. Sou sua nova enfermeira. Tentei engolir meu medo e assumir um tom profissional calmo. Estou aqui para garantir que você seja bem cuidado. Percebi que o rosto de Marcos estava manchado de lágrimas. Onde estou? Ele sussurrou, o branco dos seus olhos rolando de medo. Onde estou? Ele parecia podre, um cadáver deixado morto por anos, mas agora, ao luar, ele parecia um homem frágil, enrolado em um cobertor, confuso e sozinho, e meu coração doeu por ele. Você me deu um susto de verdade, mas estamos na sua casa. Vamos ficar aqui pelo tempo que você precisar. Eu disse a ele baixinho. Lembrei-me do ursinho de pelúcia sentado na lareira e lentamente me aproximei enquanto levava o ursinho para Marcos e o colocava ao lado dele. Ele olhou para ele por um momento, então o pegou com mãos hesitantes, como se não conseguisse acreditar que era para ele.
É um presente, eu disse, para mantê-lo seguro. Marcos estendeu o urso, traçando os dedos sobre o pelo macio. Ele o agarrou contra o peito, fechando os olhos com força. Quando fui acender a luz, quando me virei, ele tinha sumido. Às vezes Marcos chora, às vezes ele corta minha eletricidade e fica tão frio que mal consigo respirar. Mas às vezes, nas noites em que o ouço soluçando, vou até ele, sento-me ao seu lado e canto uma música que minha mãe costumava cantar para mim quando eu era criança. Bem, esse será o dia em que você dirá adeus. Sim, esse será o dia em que você me fará chorar. Você diz que vai embora, você sabe que é mentira, porque esse será o dia em que eu morrerei. Alguns dias, os melhores dias, eu volto do trabalho e encontro minha roupa lavada dobrada desleixadamente na minha cama com uma flor pequena e suja colocada ordenadamente em cima. Nessas noites, coloco uma xícara de chá ao lado da poltrona em que nunca sento e assisto a filmes antigos. E se eu tiver sorte, a vejo sentada ali, segurando seu urso e sorrindo. Acho que Marcos era alguém muito gentil quando estava vivo. Ele ainda não sabe quem é, mas eu cuidarei dele até que ele descubra, ou até que eu também vá embora e possa segurar sua mão enquanto caminhamos juntos como velhos amigos para o que quer que venha a seguir. Minha esposa, Lúcia, e eu sabíamos que a casa era mal assombrada quando nos mudamos. O antigo proprietário foi bem direto sobre isso. Era parte do motivo pelo qual o lugar era tão barato. Bem, oficialmente era porque o cachorro e a filha dele tinham morrido aqui de uma maneira horrível. Só dê a eles o que eles querem e vocês ficarão bem. Ele pediu para a corretora nos contar. Ela nos entregou as chaves e sorriu, balançando a cabeça. Mas não se preocupem com tudo isso, a psicose dele é o seu ganho. Este lugar foi uma pechincha. Não é como se os fantasmas pudessem simplesmente sair e dizer o que querem. Mas eles definitivamente têm suas maneiras de se comunicar. Na primeira noite em que chegamos, deixei uma caixa de mudança cheia de pratos em cima de uma das cadeiras da sala de jantar. Acordamos no meio da noite ao som da caixa caindo, com os pratos todos quebrados em 1 milhão de pedaços e espalhados pelo chão. E foi assim que aprendemos a primeira regra deles. Lição 1. Sempre deixe as cadeiras vazias para os fantasmas. Outras regras vieram a seguir. Aprendemos a não deixar nada no chão da despensa depois que os fantasmas escreveram uma mensagem desagradável com cereais espalhados por todo o chão. Aprendemos a não ligar a secadora à noite depois de 2 incêndios. Não tínhamos certeza se o primeiro foi causado pelos fantasmas ou por um acúmulo de fiapos. Lúcia e eu tentamos encarar esses pequenos atos de vingança com calma, limpando os palavrões feitos de cereais com um sorriso e brincando um com o outro sobre nossos hóspedes exigentes. Por um tempo parecia que as coisas ficariam bem. Listamos as regras em um pequeno quadro branco afixado na geladeira para que pudéssemos continuar a coabitar. Lição 5. Nada de bananas em casa. Lição 6. O carro deve ser sempre estacionado na garagem, nunca na frente da casa. Lição 7. Nada de plantas dentro de casa, talvez nada de samambaias, vale a pena investigar mais. Lição 8. As persianas do andar de baixo devem ser fechadas à noite sempre, sem exceções. Virou uma espécie de jogo entre nós, cada um tentando lembrar de todas as regras melhor que o outro. Mas então, uma noite, Lúcia foi pegar um copo de água lá embaixo depois da meia-noite. Não faça isso, eu disse, eles não vão gostar. Estou com sede, ela disse. Eles podem viver com isso. Ela desceu as escadas e eu ouvi um grito. Corri escada abaixo para encontrá-la agarrando o pé em agonia. Ela disse que tentou pegar gelo e então ouviu um estalo alto. Ela olhou para baixo e viu o dedão do pé dobrado para longe do pé em um ângulo impossível. Ok, eu disse. Sem gelo depois da meia-noite? Sem gelo algum? Peguei um marcador de quadro branco. O que escrevemos? Não posso mais viver aqui, ela disse. Temos que deixar. Nós nunca seremos capazes de pagar por outro lugar como este, eu disse a ela. Especialmente agora que as taxas de juros estão altas. É só gelo, certo? Mas ela balançou a cabeça. Eu a levei para o pronto-socorro em silêncio. Na manhã seguinte, Lúcia começou a arrumar suas coisas. Não faça isso, eu disse. Por que deixamos nosso apartamento anterior? Ela perguntou, olhando para mim com olhos frios e raivosos. Por que fomos embora?
Porque era muito pequeno, menti. Havia um grupo de adolescentes que ficava do lado de fora do nosso prédio, do tipo que sentava em carros e enrolava maços de cigarro nas mangas de suas camisetas. Todos os dias, quando Lúcia entrava no prédio, eles a insultavam, zombando de seu peso, às vezes de sua raça, pedindo para vê-la nua. Eu tinha chamado a polícia várias vezes para denunciá-los, mas nunca deu em nada. Com o tempo decidimos nos mudar para os subúrbios. Você nunca me defendeu, ela disse depois de um tempo. Você deveria ter lutado contra aqueles garotos. Você deveria ter sacudido um taco de beisebol ou um pé de cabra neles. Isso é ilegal. Antes era a casa da sua mãe, quase um ano inteiro dormindo em quartos separados. A casa dela, as regras dela, eu disse. E de quem é essa casa? Ela perguntou, fechando o zíper da mala. Ela foi dirigindo até a casa da mãe. Na manhã seguinte acordei e fui à loja. Comprei bananas e uma planta de casa. Comprei uma camisa vermelha escura que eu sabia que os fantasmas odiariam. Finalmente mandei uma mensagem para Lúcia e disse que eu seria um homem de quem ela poderia se orgulhar. Ela não respondeu. Por último, peguei um único copo de água e coloquei-o em uma cadeira. Então fiquei ali enquanto os minutos passavam, quase uma hora. Olhei para o vazio da sala de jantar. Então, de repente, o copo voou pela sala e se espatifou na parede. Fiquei parado no lugar, tentando não piscar. Então um dos cacos se levantou do chão e se moveu lentamente em minha direção. O caco perfurou meu tornozelo, desenhando uma linha reta pela minha perna, trabalhando seu caminho por baixo da minha calça e subindo pela minha coxa. Tentei não vacilar enquanto o sangue se acumulava em uma pequena poça no chão. Esta é minha casa, eu disse suavemente. Minha. O vidro subiu bem até meu olho e naquele momento percebi que os fantasmas tinham morrido para fazer desta a casa deles. Eu estava disposto a fazer o mesmo? Eu pisquei. Sinto muito, eu disse, sinto muito. E então peguei uma vassoura para limpar a bagunça. Desde então tenho feito o meu melhor para continuar jogando de acordo com as regras. Lição 15. Não faça nenhum barulho ao descer as escadas. Lição 16. Não é permitido usar chapéus dentro de casa. Lição 17. Nunca entre no armário embaixo da escada. E a lição final foi a mais difícil de engolir. À noite, devo deixar o lado da cama de Lúcia vazio, não devo nem esticar uma perna nele. Ao fechar os olhos, sinto algo frio e úmido se acomodar em seu lado. Não me deixa olhar para isso. Meu coração bate rápido e meu sangue gela, mas não importa o quanto eu queira gritar e sair correndo de casa. Lembro a mim mesmo que se eu seguir as regras, tudo ficará bem. A criação de profundidade em fotografias é uma arte que captura a realidade de uma forma tridimensional, atraindo o observador para o quadro. Aprendi isso em um curso de fotografia no meu primeiro ano na faculdade. As regras fundamentais de composição são ensinadas em quase todos os cursos. E forçar o observador a ver uma imagem bidimensional como um espaço tridimensional sempre me fascinou. Acho que foi isso que despertou meu interesse por edifícios espectrais. A maioria das pessoas não sabe o que é um edifício espectral, então vou explicar. Não é exatamente uma casa assombrada. Um edifício espectral são os restos arquitetônicos que permanecem quando metade de um prédio conjugado é demolida. A parede que os dois prédios compartilhavam fica com a impressão de sua contraparte destruída recentemente. Acho que me apaixonei por esses edifícios como tema porque eles deixam uma marca tão distinta que você ainda consegue ver como era o interior mesmo depois de serem destruídos. É por isso que são chamados de edifícios espectrais. Acho que fantasmas são bem parecidos. Comecei a fotografar edifícios espectrais durante meu curso de arquitetura, quando optei por algumas disciplinas de fotografia por curiosidade. Nunca tinha considerado fotografia seriamente, mas pensei que seria fácil. Na primeira semana, nosso professor nos deu a tarefa de sair pela cidade e fazer algumas fotos urbanas. Foi aí que me apaixonei pela fotografia e floresci. Meu amor pela arquitetura me deu uma apreciação pela beleza que pode ser encontrada nas cidades. E quando encontrei os edifícios espectrais, me apaixonei de vez. Meu primeiro edifício espectral era simples.
Estava em uma área promissora da cidade que misturava a herança antiga de alvenaria com a estética hipster chique de boutiques e lojas artesanais. Uma casa geminada recente havia sido demolida para dar lugar a novas lojas e quando vi, ele imediatamente se destacou. Quando digo que era perfeito, era mesmo. A parede de tijolos que antes era coberta por uma casa geminada mapeava uma casa de 2 andares e um sótão. Uma escada cortada diagonalmente no meio com papel de parede gasto, acentuando os diferentes retângulos onde costumavam ficar os cômodos. Imagino que ser tão perfeito foi o que me deu essa obsessão intensa. Ou talvez tenha sido a nota alta que recebi na tarefa. E assim continuou pelos próximos 2 anos, enquanto eu fazia mais cursos de fotografia. Eu realmente me envolvi, viajando para diferentes cidades, sempre tirando fotos de decadência urbana ou estruturas abandonadas. No entanto, edifícios espectrais sempre me intrigaram mais do que qualquer outra coisa. Então, quando estava viajando para uma nova cidade e vi um edifício espectral ao chegar ao meu hotel, fiquei extasiado. Era perfeito também. Talvez melhor do que aquele que chamou minha atenção originalmente. Era a impressão de um pequeno prédio de um andar com apenas 2 cômodos. Perguntei por aí e aparentemente era uma pequena loja de roupas local de 20 anos atrás. Agora só restava o papel de parede vintage de um piso de loja e contornos de provadores divididos. O que mais me chamou a atenção foi o grafite. Havia várias silhuetas sombrias pintadas no papel de parede que simulavam uma loja habitada. Havia 4 figuras fantasmagóricas no total. Já tinha visto grafites assim antes, mas este era diferente. Ele se destacou para mim não por tentar dar vida ao espaço, mas por tentar elevar o aspecto de morte que ele carregava. Dizer que era um espécime perfeito seria desvalorizá-lo. Acho que deveria ter tomado esse sentimento como um presságio. Peguei minha câmera e fiz uma pequena sessão de fotos da parede que ficaram ótimas. Minhas fotos capturaram perfeitamente a aura misteriosa que chamou minha atenção. Continuei meu dia, mas a parede não saiu da minha mente. Naquela noite fui ao bar para apreciar a vida noturna e quando estava voltando para o hotel vi a parede novamente. Algumas pessoas estavam por perto e eu esperava conseguir me misturar. Não tive tanta sorte, mas quando estava voltando algo estranho aconteceu. Eu estava chegando ao meu hotel quando olhei para a parede da antiga loja de roupas. Parecia que as silhuetas tinham se movido. Ainda havia o mesmo número de sombras, mas elas estavam em locais diferentes ao longo da parede. E havia uma porta de madeira normal que não estava em nenhuma das minhas outras fotos. Estava no lado esquerdo da parede, onde presumi que a porta da frente deveria estar quando ainda era um prédio de verdade. Eu sei que foi uma decisão idiota, mas fui até a porta e a abri. Ela dava para uma loja de roupas velha que parecia ter fechado à noite. As luzes fluorescentes zumbiam no teto, enchendo a loja vazia de barulho. Fiquei atordoado pensando que alguém havia reconstruído a loja atrás do muro de alguma forma e adicionado a porta. Não fazia sentido, mas era uma mentira convincente. Então entrei, sem pensar nas consequências. Andei pela loja observando o catálogo impossível de manequins e roupas. Os manequins eram estranhos. Não havia muitos, apenas 4, mas eles estavam posados como se fossem funcionários. Abastecendo prateleiras, trabalhando atrás do balcão, vagando pela loja esperando que alguém fizesse uma pergunta. Acabei entrando nos provadores dos fundos. Os 4 quartos idênticos estavam cheios de caixas de roupas. Nada demais, então me virei para sair. Mas foi quando as luzes se apagaram e perdi toda a pouca confiança que tinha. Estava escuro como o breu na loja, fazia sentido, não havia janelas para deixar a luz entrar. Mas isso não melhorava a situação. A escuridão me cercava opressivamente por todos os lados, nem mesmo me dando contornos para onde me mover. Foi então que meu medo finalmente superou meu choque e percebi a situação em que estava. Virei-me para correr na direção que pensei ter vindo quando esbarrei em um objeto. Parecia um dos manequins, aparentemente bem atrás de mim. Ou eu tinha me virado no escuro. Então, dei a volta e continuei andando na direção que acreditava ser a porta. Esbarrei em outro manequim, apenas alguns passos depois do primeiro. Parecia rígido, com as mãos esticadas para baixo de cada lado do corpo de plástico.
Tinha uma solidez surpreendente, como se estivesse pregado no chão. Não me importava mais com a lógica, não me lembrava de ter visto dois manequins tão próximos um do outro, então pensei que devia ter me virado errado. Essa era a única explicação lógica. Estava perdido no escuro, vagueando para uma área com mais manequins. Decidi começar a tatear em busca de uma parede, algo que pudesse seguir até a porta de saída. Não encontrei uma parede ao esticar os braços ao meu redor. Minha mão atingiu uma superfície lisa como plástico. Rapidamente tateei em todas as direções ao meu redor e percebi que estava cercado por manequins, silenciosos e imóveis, cercando-me. Gritei. Não me importo em admitir isso. Passei por uma brecha em meus captores sem vida e bati em uma horda de corpos artificiais caindo em uma pilha entre eles. Eu tateei em volta da pilha, tentando me levantar, sentindo as inúmeras figuras lisas ao meu redor. Enquanto tentava me levantar da pilha, senti minha cabeça bater em um manequim acima de mim, como se estivesse me observando. Tentei passar pelo manequim, rastejando sobre a pilha. Só senti a gaiola de plástico em todos os lados. Tentei deslizar através das aberturas em seus membros, mas só consegui encaixar meu braço. Bati no plástico, tentando quebrá-lo, mas ele resistiu. Foi então que senti meu tornozelo ser agarrado. Ou talvez algo me agarrou. Foi como se eu tivesse escorregado para um buraco na pilha e meu tornozelo agora estivesse preso por uma mão lisa e sem feições. Manobrei meu pé por um tempo antes de perceber que estava completamente preso. Ia morrer naquela pilha, assustado e sozinho no escuro. Foi quando percebi isso que recebi uma notificação no meu telefone. Fui imediatamente pegá-lo do bolso, esbarrando na mão de outro manequim ao lado do meu bolso. A tela acendeu, revelando uma notificação de algum jogo inútil. Mais importante, a tela iluminou minha situação. Havia centenas de manequins me cercando, todos congelados, rastejando uns sobre os outros para me cercar. Eu os empurrei, indo até a porta. Estava no meio do depósito, então não era uma distância tão grande. Mas empurrar a horda de plástico levou tempo. Eu me certifiquei de nunca cobrir a lanterna do meu telefone. E assim consegui sair. Praticamente caí da porta e corri para o saguão do hotel, desabando em uma pilha e contando à equipe sobre o que havia acontecido. Eles me olharam incrédulos, mas acabaram chamando a polícia. Os policiais que vieram não levaram minha história a sério. Disseram que eu devia estar bêbado ou drogado e me levaram para a delegacia para passar a noite. Quando me deixaram sair na manhã seguinte, voltei ao hotel para pegar minhas coisas. Ao sair, olhei novamente para a parede do outro lado da rua. A porta havia desaparecido, e o grafite agora delineava uma fileira de sombras, todas de pé, uma ao lado da outra. Senti um calafrio subir pela minha espinha. A parede estava diferente, mas eu sabia o que tinha visto na noite anterior. Arrumei minhas malas rapidamente e saí da cidade sem olhar para trás. De volta à minha cidade natal, tentei retomar minha vida normal. Mas a experiência não me deixava em paz. As imagens dos manequins e daquela porta impossível me assombravam. Decidi que não tiraria mais fotos de edifícios espectrais. O prazer que sentia por aquele tipo de fotografia estava arruinado para mim. Mesmo assim, continuei com a fotografia, mas foquei em paisagens e retratos, algo mais seguro, longe das sombras do passado. Passaram-se alguns meses e comecei a sentir que podia finalmente superar aquele evento. Até que uma noite, enquanto editava algumas fotos no meu computador, recebi uma notificação no meu telefone. Era de um número desconhecido. Abri a mensagem e vi uma foto. A imagem mostrava a parede do prédio espectral, mas desta vez as sombras estavam muito mais próximas, como se me observassem. O terror voltou a me consumir. Como alguém poderia ter essa foto? Comecei a pesquisar, tentando entender o que havia acontecido naquele lugar, mas não encontrei nada que pudesse explicar as minhas experiências. Era como se aquele prédio espectral nunca tivesse existido. Decidi mudar meu número de telefone e apagar a imagem, mas a sensação de ser observado nunca me deixou. Não tenho medo de fantasmas, não é porque não acredito neles, eu acredito. Na verdade, sei que eles existem. Tenho visto fantasmas a vida toda, como no filme O Sexto Sentido. Já me acostumei com a presença deles. Há certas regras sobre como eu os vejo.
Só vejo cada fantasma em um lugar, o mesmo onde morreram. Nunca os vejo fazendo nada além de reviver o momento de sua morte. Para mim, isso os torna horripilantes e, ao mesmo tempo, tristes de certa forma. Há 3 fantasmas em particular que quero contar para vocês esta noite. São os 3 que mais vi ao longo da minha vida. O primeiro é aquele que chamo de Homem Enforcado. Vi ele pela primeira vez quando tinha uns 5 anos e acordei no meio da noite. Lá estava ele, pendurado em uma viga, com os olhos saltando das órbitas, mas ainda me encarando. Sei que ele é meu avô por algumas razões. Primeiramente, eu ouvi conversas dos meus pais sobre a casa em que crescemos. Descobri que o pai do meu pai se matou lá. O suicídio do meu avô foi um segredo bem guardado, mas me acostumei a conviver com o fantasma do homem enforcado, me observando enquanto eu adormecia. No ensino médio, conheci minha primeira namorada e meu segundo fantasma recorrente. A casa dela era tão mal assombrada quanto a minha. Ela dividia o quarto com as irmãs e o pai desempregado ocupava o sofá. Então, quando queríamos privacidade, íamos para o porão. O lugar era inacabado, com ferramentas, um aquecedor de água, uma TV antiga com VHS e um sofá desconfortável. E 3 fantasmas. Esses fantasmas eram mais assustadores que o homem enforcado. Eu os chamava de mulheres tremulantes. Elas estavam sentadas caídas no canto mais escuro do porão, com as cabeças esmagadas e irreconhecíveis. Seus braços e pernas se moviam em espasmos de morte toda vez que eu ia ao porão. O último fantasma é o pior. Ele está me olhando agora enquanto digito isso. Está encolhido no meio da sala do meu apartamento, com os joelhos dobrados até o peito e os braços em volta deles. Eu o chamo de Homem Esfolado, em referência à série Game of Thrones. É um cadáver sem pele, mas de alguma forma ainda vivo até o fim, quando morreu em dor e medo excruciantes. Por mais assustador que o Homem Esfolado seja, a primeira vez que o vi não fiquei assustado. Fiquei bravo. Liguei imediatamente para meu corretor imobiliário. Eles são obrigados a contar sobre qualquer morte ocorrida na propriedade. Eu sempre pergunto para evitar morar onde alguém morreu. Para seu crédito, minha corretora imobiliária lidou bem com a situação. Ela prometeu investigar, mas uma semana se passou sem resposta. Eu segui minha rotina diária, ignorando o olhar doloroso do homem esfolado que me seguia pelo apartamento. Eu precisava deixar aquele lugar. Meu alívio veio de forma infeliz. Recebi um telefonema à meia-noite da minha mãe informando a morte do meu pai. Fui para casa para confortar minha mãe e ajudar com o funeral. O serviço foi pequeno. Somos uma família pequena. Enquanto estava na cidade, pensei em procurar minha antiga namorada. Perdemos contato quando fomos para a faculdade, mas eu queria saber como ela estava. O pai dela me encontrou na porta. Ele parecia envelhecido e abatido. Quando perguntei sobre minha antiga namorada, ele quase chorou. Descobri que 3 anos atrás, durante o Natal, um homem entrou na casa e matou as 3 filhas dele no porão com uma espingarda. Meu sangue gelou ao ouvir a história. Lembrei-me das mulheres tremulantes, derramando seu sangue e se contorcendo enquanto eu estava no sofá a poucos metros de distância. Desculpei-me rapidamente e voltei para casa, onde minha mãe estava sentada olhando para o nada. Comentei com ela sobre a triste ironia de meu pai ter escolhido acabar com a vida do mesmo jeito que o pai dele, se enforcando. Os olhos da minha mãe ganharam vida por um momento enquanto ela explicava algo que eu temia. Meu avô não se enforcou. Ele cortou os pulsos na floresta. Quando meu pai o encontrou, ele já estava em pedaços. Não, meu pai não se matou do mesmo jeito que o pai dele. Ele se enforcou no meu quarto. Fiquei com minha mãe por alguns dias, tentando tirá-la da depressão. Falhei. Voltei ao meu apartamento, digitando minha história para o caso de alguém sofrer do mesmo mal que eu. Não sei quanto tempo me resta. Não tenho medo de fantasmas, mas agora sei que nunca vi um de verdade. O homem esfolado ainda está sentado na sala me observando. Ele se tornou familiar para mim. Quando olho em seus olhos, vejo o mesmo olhar que vejo no espelho. Olá, pessoal. Tenho 13 anos e quero compartilhar uma história de arrepiar sobre minha prima, Simone, que aparentemente consegue ver fantasmas. Parece coisa de filme, mas acreditem, é tudo real. Tudo começou quando minha família se mudou para uma velha casa no campo.
Era uma casa grande, com janelas altas e corredores estreitos que pareciam sussurrar segredos antigos. Desde o primeiro dia, Simone, que tem apenas 6 anos, começou a falar sobre 2 fantasmas que ela via na casa, o amigável e o maligno. O amigável era um homem gentil, com uma aparência tranquila, enquanto o maligno era uma presença sombria, de olhar penetrante e sorriso sinistro. Minha avó sempre foi muito aberta a esses assuntos e não demorou para acreditar na história da Simone. Eu, por outro lado, era extremamente cético. Mas, devagar, coisas estranhas começaram a acontecer que desafiavam minha descrença. Certa vez, Lucas, meu primo mais velho, teve uma crise de falta de ar do nada. Estávamos todos na sala assistindo TV quando ele começou a sufocar. Seus olhos se arregalaram de pânico e ele mal conseguia respirar. Sofia, com uma expressão assustada, murmurou que o fantasma maligno estava causando aquilo. Minha tia ligou para a emergência e quando os paramédicos chegaram, Lucas já estava melhor. Mas o pavor daquela noite ficou marcado em todos nós. Outra vez eu estava no meu quarto estudando para uma prova quando ouvi um sussurro perto da janela. Fui investigar e senti um arrepio percorrer minha espinha. Não havia nada lá, mas o ar estava gelado e a sensação de ser observado era inconfundível. As coisas começaram a piorar quando Simone parou de ver os fantasmas depois que nos mudamos para uma nova casa. Ela sempre dizia que o fantasma maligno estava conectado à velha casa. Eu ainda não estava convencido até o dia em que tivemos um encontro macabro com o passado. Anos atrás, minha tia Laura, que tinha 21 anos na época, testemunhou um acidente de carro horrível. A vítima, um homem chamado Miguel, morreu na hora. Um dia, enquanto minha avó e eu passeávamos com Hati, o cachorro siberiano do Lucas, decidimos explorar um velho cemitério. Simone do nada apontou para uma lápide e disse: "Olha, é o nome do fantasma." E lá estava, Miguel. Era a mesma pessoa do acidente que minha tia tinha testemunhado. Essa coincidência deixou minha família inteira em estado de choque. Começamos a acreditar que Simone realmente tinha algum tipo de conexão com o mundo espiritual. Cada vez que ela mencionava os fantasmas, especialmente o maligno, um arrepio percorria minha espinha. Simone sempre ficou com medo de mudar de casa. Ela estava acostumada com a antiga e essa era a primeira vez que se mudava. Lembro-me de um dia em que ela estava sentada no chão da sala, acenando para o teto. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela disse que estava acenando para o fantasma maligno. Minha avó, sempre curiosa e protetora, perguntou mais detalhes. Simone explicou que o fantasma maligno era alto, com olhos escuros e um sorriso sinistro. Ele sempre aparecia quando ela estava sozinha e parecia se alimentar do medo. Uma vez, minha avó estava no banheiro e Simone estava ao lado dela, olhando para cima e acenando. Quando minha avó perguntou para quem ela estava acenando, Simone respondeu calmamente: "Para o fantasma." Minha avó tentou investigar mais, mas Simone apenas disse que o fantasma estava lá para garantir que ela não contasse a ninguém. Simone descreveu várias interações com o fantasma amigável também. Ela disse que ele parecia um homem mais velho, talvez na casa dos 60, sempre com um sorriso gentil e olhos tristes. Ela o via principalmente na cozinha, onde ele parecia observar tudo com um olhar perdido, como se estivesse esperando alguém. Simone acreditava que ele estava preso ali, incapaz de seguir em frente, mas que ele nunca a assustava. Na verdade, ela sentia uma certa tristeza por ele. Desde que nos mudamos da velha casa, Simone não fala mais sobre os fantasmas. Isso me faz acreditar que o fantasma maligno estava de alguma forma ligado àquela casa antiga. Talvez ele fosse uma alma penada que encontrou paz quando saímos de lá. O fantasma amigável, por outro lado, parecia ter desaparecido também, o que é estranho. Mas talvez ele também estivesse ligado àquela casa, aguardando algum tipo de resolução. "Destruidor é mesmo seu nome?" perguntou Sandro, minha mais recente indicação, de dentro da segurança de seu traje caro. "Não." Poderia ter explicado a origem do apelido Destruidor, mas ao longo dos anos aprendi que é útil manter um ar de mistério e perigo ao lidar com potenciais clientes. Sandro me olhava tentando me intimidar, uma tática comum entre pessoas ricas. Claro que essas mesmas pessoas não estavam acostumadas a tentar isso contra alguém de 2,8 metros de altura.
Ele falou primeiro. O Henrique te contou o que está acontecendo? Assenti. O básico, mas preciso ouvir de você. Na verdade, eu não precisava. A maioria dos trabalhos é bem simples. Entro, encontro o espírito e o elimino. Mas alguns clientes são problemáticos. Mesmo com o traje caro, Sandro poderia ser um desses. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de continuar. Isso vai parecer loucura. A hesitação dele foi um bom sinal. Mostrava que não estava inventando. 2 pontos de credibilidade. Minha esposa morreu há 3 anos. Câncer no cérebro. Os tratamentos que quase nos levaram à falência não fizeram nada enquanto ela definhava na cama de hospital. Uma lágrima escorreu de seu olho. 3 pontos de credibilidade. 9 meses foram suficientes para transformar uma mulher saudável em um esqueleto deitado na cama. Ele enxugou outra lágrima. 3 anos é tempo suficiente para seguir em frente, certo? Eu não gostava de responder a esse tipo de pergunta, mas ele não revelaria nada útil sem avanço. Tempo suficiente para quê? Ele colocou seu copo na mesa e olhou para ele. O dedo anelar sem aliança era um sinal recente. Estou namorando de novo. Achei que ela gostaria que eu seguisse em frente. Mas... Ela ainda está em casa? Perguntei. Nunca a vi, mas posso senti-la. É como nos programas de TV. Pontos frios, barulhos estranhos. Estava prestes a sair. Usar TV como evidência era um sinal de falsificação. Mas o que ele disse em seguida me convenceu. E acho que ela tentou machucar a Sílvia. Levantei uma sobrancelha. Minha namorada. Passamos muito tempo na casa dela. Não queria levá-la para onde minha esposa morreu. Ele pausou antes de continuar. Sei onde coloquei tudo naquela casa. E aquelas xícaras não caíram sozinhas dos armários. E apesar do que Sofia diz, sei que ela não escorregou no banheiro. Simplesmente pareceu... Ciúmes? Completei. Fantasmas, os reais, podem transmitir emoções fortes. O ciúme é forte o suficiente para afetar o mundo físico, tornando-os perigosos. Sim. Pensei por um momento, observando o traje de Sandro e o desespero em sua voz antes de oferecer meus serviços. 5 reais adiantados. Mais 10 quando o serviço estiver concluído. E não sou responsável por nenhum dano à casa. Ele me olhou interrogativamente. Espero que você não precise descobrir por que me chamam de destruidor. A casa de Sandro era mais luxuosa do que eu esperava. Uma entrada de tijolos levava a uma mansão térrea em um terreno elevado. Para uma casa de menos de 5 anos era surpreendente que tivesse história suficiente para um espírito habitar o lugar. Mas claro, a esposa de Sandro preferiria morrer em casa do que em um hospital. Não o culpo tanto, pois suas ações levaram à necessidade de me contratar. E ele pagou adiantado 5.000 reais. Um pouco exagerado. A porta da frente era uma enorme peça de metal rústico falso, grande o suficiente para que eu passasse sem abaixar a cabeça. Abriu-se sem rangidos, revelando um piso de madeira com móveis caros ao redor de uma mesa de vidro com um laptop aberto. Fechei o laptop silenciosamente e olhei pelas grandes janelas que davam para a cidade ao longe. Pude entender o apelo de gastar tanto dinheiro para viver ali. Sandro, virei-me rapidamente. A voz baixa vinha da cozinha. Sandro, a voz chamou novamente. Pisei do piso de madeira para o de travertino da cozinha. A forma azul transparente de uma mulher esquelética caminhava lentamente ao redor da ilha central. Sandro! O fantasma continuava a chamar enquanto fazia outro quarto de círculo. Seu rosto esquelético apareceu totalmente, com a pele esticada e o vestido hospitalar largo. Espíritos que podem afetar o mundo físico são raros. Se você vê ou ouve um fantasma e não é envenenamento por monóxido de carbono, a melhor coisa é fugir e chamar alguém como eu. Porque só há uma coisa que permite que um fantasma faça algo além de flutuar pacificamente. E isso é raiva. Sandro, disse o fantasma, parando de se mover ao ver meu rosto. Alguma chance de você facilitar isso e passar para o outro lado? Perguntei. O rosto transparente inclinou-se. Pode parecer uma pergunta boba, mas muitas vezes só perguntar resolve. Onde está Sandro? A mandíbula se estendeu além do normal. Droga. Onde está Sandro?
Ela gritou antes de correr em minha direção. Levantei meus braços, tentando não ser derrubado. Os mortos podem ignorar leis da física. Toda a força de sua raiva me atingiu no peito, lançando-me contra um armário que se estilhaçou com o impacto. Isso vai doer amanhã. Ela se tornou sólida antes que eu pudesse me levantar e gritou com proporções faciais desumanas a centímetros do meu rosto. Onde está Sandro? Gemendo de dor, respondi. Sandro me mandou falar com você. A figura parou, as garras afrouxaram. Sandro. Aproveitei o momento e alcancei a faca prateada nas minhas costas, estremecendo com o toque gelado. Mentiroso! Ela gritou ao ver minha mão. A mão transparente apertou meu pescoço. Agarrei a faca e a enfiei na lateral do fantasma. Ela soltou e recuou, segurando a ferida. Tossi, recuperando o ar. Ela gemeu, olhando para mim. Correu com a mão livre estendida. Subestimei sua velocidade e fui atingido, caindo na mesa de vidro. O laptop quebrou nas minhas costas. Me dá o Sandro. Ela correu em minha direção novamente, agitando as mãos em raiva. Levantei a faca em um arco, cortando seu pescoço. Não houve gritos dessa vez. Ela se dissipou em névoa azul enquanto eu me levantava. Coloquei a faca de volta na bainha, feliz por recuperar a sensibilidade na mão. Um armário quebrado, uma mesa rachada e um laptop destruído. Alguns hematomas feios, mas nada grave. Peguei meu celular resistente e mandei uma mensagem para Sandro. Trabalho concluído. Eles me chamam de Destruidor. Eu extermino fantasmas.